Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Neste vídeo eu vou tratar da contravenção de perturbação do trabalho ou do sossego alheio, tipificada no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Sempre lembrando a todos que, junto com os vídeos, eu sempre posto aqui no canal do YouTube um link na parte descritiva para acessarem a sinopse daquilo que é dito aqui. É uma espécie de roteiro, de um resumo daquilo que eu falo aqui no vídeo sobre os mais diversos temas. Neste caso, então, vamos tratar hoje da contravenção de perturbação do trabalho ou sossego alheio, que aparece no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. O objeto da proteção jurídica da contravenção do 42 é a paz pública, ou seja, o sentimento de tranquilidade da coletividade. O tipo penal ele tem como núcleo o verbo perturbar, que tem o sentido de incomodar, de provocar incômodo, de gerar um mal-estar em alguém. E no caso o quê? Perturbar o trabalho ou o sossego de alguém, o sossego de alguma pessoa ou o seu trabalho. Trabalho é o serviço, a profissão, a atividade exercida pela pessoa, desde que seja uma atividade ilícita, uma atividade revestida de legalidade. E sossego o sossego é o descanso, a tranquilidade, a sensação de paz, o sono da pessoa. Então é perturbar o trabalho ou o sossego de alguém, de que maneira? E aí os incisos vão nos dizer, com gritaria ou algazarra. Gritaria ou algazarra é a emissão ruidosa com a voz humana, excesso de volume na voz humana, isso é gritaria ou algazarra. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, então emitindo no exercício da sua profissão montantes muito acima daquilo que é tolerável. E aí eu tenho até uma questão específica logo abaixo aqui no vídeo e na sinopse para tratar da diferença entre a contravenção do 42 com o crime de poluição lá do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. Também pode ser, além de gritaria, algazarra, ou exercendo profissão incômoda ou ruidosa, também pode ser com abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, e aqui o exemplo mais tradicional é o do alto volume de som, do alto volume de música, ou ainda provocando ou não procurando impedir barulho de animal de que o agente tem a guarda. Então, o sujeito tem que procurar evitar que os animais de sua guarda, de sua propriedade, eles gerem barulho muito grande de forma a perturbar as pessoas da vizinhança. Caso típico de uma pessoa portadora de um cachorro, proprietária de um cachorro, um cachorro que passa latindo a noite inteira no pátio da casa e não deixa ninguém nas casas vizinhas dormir. Então é um caso típico aqui de perturbação provocada por um animal que não é impedido de latir daquela forma, no exemplo citado. Então, perturbar o trabalho ou o sossego de alguém, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou de sinais acústicos, ou ainda provocando ou não procurando impedir o barulho de animal do qual o agente tenha a guarda. Essa contravenção do artigo 42, ela tem pena de 15 dias a 3 meses de prisão simples. Prisão simples, todos sabem, é a pena privativa de liberdade aplicável às contravenções, ou pena de multa. No caso da multa, aqui eu peço que deem uma olhada naquilo que já falamos de forma um pouco mais ampla sobre a multa contravencional, lá no vídeo que trata da parte geral da Lei de Contravenções Penais,
também postado aqui no YouTube. Lá tem um dos tópicos abordados, é justamente sobre a questão da multa nas contravenções. Então, as penas da contravenção de perturbação do sossego ou do trabalho alheio, de 15 dias a 3 meses de prisão simples ou multa. A multa, nesse caso, é alternativa. A tipicidade subjetiva pressupõe apenas dolo genérico, ou seja, basta a vontade livre e consciente de o agente praticar a conduta que cause a perturbação alheia, independentemente, quer dizer, não importa qualquer razão ou propósito específico que o venha a motivar para tal perturbação. Não é exigido qualquer propósito específico, qualquer razão específica para isso. Basta que o agente queira praticar aquela conduta de perturbação e isso é suficiente para configurar a contravenção, portanto, dolo genérico. Sujeito ativo desta contravenção, qualquer pessoa pode ser o autor da contravenção. E sujeitos passivos, primariamente, nós temos a coletividade, não podemos esquecer de que estamos tratando de uma contravenção contra a paz pública, e contra a paz pública sempre teremos como sujeito passivo, como vítima primária, a coletividade. E em caráter secundário, temos como vítima qualquer pessoa física, qualquer pessoa natural, que de fato tenha o seu trabalho ou o seu sossego perturbado por aquela forma de agir do autor da contravenção. O momento consumativo, quer dizer, a contravenção ela se considera consumada no instante em que alguém de fato tem o seu trabalho ou seu sossego perturbado, não se punindo tentativa, porque não se pune tentativa em contravenção, segundo a regra do artigo 4º da Lei de Contravenções Penais também. Então, se consuma no momento em que alguma pessoa tem o seu trabalho ou seu sossego perturbado e não cabe punição por tentativa, porque a tentativa na contravenção ela é impunível, segundo o artigo 4º. Uma questão específica e importante que eu anoto aqui para falar para todos diz respeito à diferença entre a contravenção de perturbação e o crime de poluição, especialmente poluição sonora. A perturbação prevista aqui no artigo 42 da Lei de Contravenções e a poluição sonora como uma das formas de poluição coibida pelo artigo 54 da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. A perturbação, então, a contravenção de perturbação do artigo 42. Ela tem um componente de eventualidade, é algo eventual, algo que não acontece repetidamente, ela acontece de vez em quando muito, e não prejudica a saúde humana, ela prejudica o trabalho ou o sossego, mas não a saúde das pessoas. A perturbação, ela acarreta apenas um incômodo, um contratempo, um mal-estar para alguém que esteja sujeito àquele barulho, àquela forma de perturbação. Exemplos que a gente pode citar, então, a gritaria, a algazarra, o som emitido em uma festa, o som de arrasto de móveis em uma madrugada, que pode perturbar a pessoa do apartamento de baixo, por exemplo, o som de obras em condomínios fora do horário permitido para que as obras sejam realizadas. São exemplos de perturbação. Não chega a causar um problema à saúde, eventualmente não. O provável é que não cause um problema à saúde, mas causa um incômodo, causa um mal-estar em quem tem que suportar aquele barulho. Já o crime de poluição sonora, ele tem um componente de certa persistência, de repetição da emissão. Há uma certa repetição, uma certa frequência nesta emissão do ruído. Deve ser extrapolados os limites estabelecidos pela legislação ambiental. A legislação ambiental, ela estabelece limites de emissão ruidosa dependendo do zoneamento e do horário. Zona residencial, zona mista, zona industrial, horário de dia, horário noturno, enfim.
compatibilizando essas questões de zoneamento e de horário, nós temos os limites estabelecidos pela legislação ambiental. E quando esses limites são extrapolados, então nós podemos aí caminhar no sentido do crime de poluição sonora. E ainda ela pode acarretar, não necessariamente acarreta, mas pode gerar danos à saúde humana, à mortandade de animais ou à destruição significativa da flora. Então, reunindo esses componentes, né, a persistência, a repetição, a extrapolação dos limites da legislação ambiental de emissão ruidosa e a potencialidade, pelo menos, para afetar a saúde humana, para gerar mortandade de animais ou destruição significativa da flora, tende a gerar, então, o crime de poluição sonora do artigo 54 da Lei 9.605 de 98. Exemplos de poluição sonora, crime, para a gente ter uma ideia. O barulho excessivo, fora dos limites, emitido diariamente por uma empresa, o barulho produzido por um bar todas as noites, barulhos de lojas de conveniências, de postos de gasolina, que tem sido um grande problema país afora, que elas meio que funcionam como ponto de encontro de pessoas para beberem, para ali se divertirem, botam som alto, e aquilo se repete muitas vezes durante a semana, e a vizinhança normalmente tem um problema sério para dormir. Então são exemplos que me parece que se aproximam bastante, daí não da contravenção do artigo 42, mas já do crime do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, na forma de poluição sonora. Para complementar então a nossa aula aqui desse vídeo, a ação penal no crime do artigo, na contravenção do artigo 42, ela é pública incondicionada, conforme a regra do artigo 17 da própria Lei de Contravenções Penais, que diz que nas contravenções as ações penais são públicas, e como não há exigência de representação ou de requisição do ministro da Justiça em qualquer hipótese, então, públicas incondicionadas. E, além disso, cabe transação penal, aquele instituto despenalizador previsto lá no artigo 76 da Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, no caso, dentro das condições, dos requisitos estabelecidos pelo próprio artigo 76, para viabilizar a transação, sendo o caso, cumpridos os requisitos e essas condições, então pode haver transação penal, porque todas as contravenções, inclusive a do 42, são consideradas ilícitos penais de menor potencial ofensivo. É isso, meus amigos, neste vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo que postaremos aqui no YouTube. Um abraço a todos.